E começamos mais um episódio de Nos 90. E hoje o papo, aquele papo interessante, aquele papo que a gente não para de assistir quando a gente conversa sobre ele. Biru, quem venha hoje para nossa Hoje bancada é um virtual? episódio que eu não durmo. Por quê? Porque tenho medos, porque eu não acredito. Mas que eles existem, eles existem. E quem vai Existe. conversar com a gente é o ufólogo respeitadíssimo, famosíssimo, Paulo Barack Werner. Muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo. E já, Boa noite, boa noite a todos. Boa Eu que noite, agradeço, Paula. eu que agradeço a oportunidade. imagina. Boa noite. Boa noite, Paulo. E como o Biru falou, é um assunto ali que mexe ali com todo mundo, né? Alguns têm medo, têm receio ali. É um assunto ainda misterioso, né, Paulo? Assim, é porque a ufologia, ela é vista de duas formas, né? Tem aquela ufologia de cinema, né? Que todo mundo aí conhece um pouco, né? Tem aquela ufologia bonita que os místicos gostam de propagar, né? Os adoradores de cristais, de pirâmides, que são seres benevolentes, que trazem a cura, são nossos protetores celestiais. E tem a ufologia de verdade, que é aquela que pesquisa objetos voadores não identificados, que começou lá atrás, dentro do âmbito militar. A ufologia ela começou dentro dos quartéis. Então, a ufologia ela começou científica, dentro dos quartéis, com apoio de cientistas. Bem depois é que a coisa se tornou um estudo aberto ao público, né? Bem depois, muito depois. A primeira entidade dita científica de estudos de objetos voadores não identificados no Brasil foi aqui em Minas Gerais, o SICOAME, em 1954, que até hoje é uma referência. E a ufologia, né, pegando um gancho do que o Pedro falou, com relação ao medo, a ufologia tradicional, realmente, ela nos apresenta um quadro em que a agressividade, né, desses seres ela é uma constante. Não é tipo 30% dos casos, 40%, não. É 98% dos casos tem conotação agressiva. Nossa. Mesmo aquele caso que talvez não seja tão agressivo, quando há o que é dito, né, abdução, ou seja, um sequestro. O que é um sequestro? É você ser levado sem o seu consentimento. Mesmo quando as pessoas falam assim, a pessoa foi levada para o escoador, mas eles não fizeram mal à pessoa. Fizeram sim. Eles sequestraram a pessoa. O sequestro é o quê? É um ato de violência. Então, assim, no geral, a ufologia que pesquisa, ela tem uma radiografia dos casos, praticamente é quase 100% de casos agressivos. Né? Você vê, por exemplo, os casos mais clássicos da ufologia brasileira, né? Todos eles têm essa pegada. Se a gente for aí analisar os principais casos, todos eles têm essa conotação. Então, talvez o medo do Pedro aí ele se aplique. Nossa, eu ia falar agora. Na verdade, eu nunca vi por esse lado. O meu medo é só porque eu via muita coisa. Eu morava no interior de Goiás, mas você não tem noção tanto de coisa que eu já vi. E eu tinha medo literalmente só de ver. Então, jamais pensei que alguém poderia me sequestrar e etc. E agora que você falou, parece que meu medo ficou maior um pouco. Porque eu tinha pensado só na parte de encontrar um, não tinha nem pensado na parte dele me levar. Mas é É, interessante o que o Paulo falou, né? É assim, muitos casos assim de 90, mais de 90%, né, Paulo, que você falou, algo mais de violência, vamos dizer. É como você falou, se foi abduzido, se teve isso. porque que acontece? Eu vou citar aqui um exemplo que ocorre não só aqui em Minas, mas em todo o Brasil. A pessoa está vindo na estrada, ou de carro, ou a pé, e surge um objeto luminoso, e esse objeto luminoso você começa
a perseguir essa pessoa. Aí, geralmente, essa perseguição, ela faz com que a pessoa se assuste, ela se machuque, ela corte o corpo em alguma cerca gerando farpado. Se a pessoa está em algum transporte, como uma moto, que é um caso que a gente pesquisou agora em Mucambo, é um distrito de Baldim, aqui a mais ou menos 100 quilômetros de Belo Horizonte, em que ele estava saindo à noite com a moto para ir na fazenda alimentar os animais. Ele trabalha numa fazenda, no seu Orlando. Esse caso ocorreu há mais ou menos 1 ano e 7 meses. Então, para a gente, é um caso recente, né? Porque foi logo após que acabou a pandemia, nós retomamos as pesquisas de campo. Então, ele saiu à noite com a moto, um trajeto curto de 3 quilômetros em estrada de terra, e ele notou uma luz vindo atrás. E ele achou que fosse um carro, né, um veículo qualquer. Mas na hora que ele percebeu que aquela luz ela ganhou volume e ela estava no alto, ela não estava no chão, ele apavorou e começou a acelerar a moto. A moto dele é o estilo aquelas bis, né? Esse caso, inclusive, foi publicado na edição número 10 da obra de pesquisa. Ele tentou acelerar a moto e o objeto atrás dele. E era um objeto muito grande, muito luminoso. No desespero, ele bateu com a moto no barranco, praticamente estragou a moto toda, ele se machucou. Um vizinho próximo escutou ele gritando, foi lá e o acudiu. Ele ficou praticamente 6 meses sem sair à noite, com medo. A moto dele, até hoje, quando a gente foi lá pesquisar esse caso, ela ainda tinha algumas peças que ele não conseguiu repor. Então, assim, a nave em si não abduziu, né, mas foi uma agressividade indireta. Ele estava ali, ele tentou fugir do objeto, ele se machucou, ele teve uma perda material com a moto, né, que era o instrumento de trabalho dele. Então, esse tipo de atuação, de aproximação, ela acontece no Brasil inteiro, não é só aqui. Então, esse tipo de agressividade que eu estou te falando. E tem os casos em que essas naves soltam raios, né? Seres aparecem, levam as pessoas para dentro das naves, fazem lá exames. Já pesquisei casos de abdução de pessoas que foram levadas para dentro dessas naves, né? Então é isso. A agressividade do fenômeno ela pode ocorrer de várias formas, principalmente a indireta, que é a mais constante. Tá. O Paulo, você disse assim, a gente vai falar muito mais sobre Minas, né, onde você Não, você pode falar o que não, você quiser. não, sim, a gente vai voltar porque em Minas tem muitos casos, né? Até falar do mais famoso ali, até dos anos 90 que foi o caso de Varginha, né? Mas assim, no Brasil em geral, tem algumas regiões que tem mais casos do que outros, ou é equilibrado isso? Por exemplo, depois que a gente lançou a revista em 2018, a gente começou a ter uma conexão maior com alguns consultores. Na região do Barra do Corda, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, lá acontecem casos fantásticos na região rural, né? Justamente em Barra do Corda, em São Luís do Maranhão. É uma região que acontecem muitos casos. Tanto é que próximo dali, né, ali, se você pegar no mapa e olhar, está próximo de Colares, aonde aconteceu a Operação Prato, ali no Pará. Nós temos a Bahia, a Chapada Diamantina, onde acontecem muitos casos, Mucugê, na Bahia, né? Que é um celeiro de observações. São Paulo tem vários locais onde ocorrem muitos casos, né? Iporanga, no Guarujá. Nós temos o Rio de Janeiro também, pontos específicos. Ou seja, em Goiás também é um estado onde acontecem muitas coisas. Não é somente. Por que Minas ela se tornou referência no estudo? É porque, como eu te disse, Minas foi a vanguarda da ufologia brasileira. Os principais pesquisadores de ufologia surgiram aqui. Lógico, depois vieram, né,
outros excelentes, mas o começo foi aqui. Então, nós temos um volume de pesquisa muito grande. Sim. Né? Por exemplo, só o Cicoane do Úvio Brant Aleixo pesquisou aqui na região do Alto Rio das Velhas mais de 1.800 casos, Nossa. todos eles documentados, gravados, né? Aí tem o Birajara Franco Rodrigues, né? Tem Antônio Faleiro, Alberto Francisco do Carmo, que faleceu há 2 anos. Né? Nós temos aí o João Marcelo, quer ver, eu vou lembrar aqui alguns principais, o Pepe Chaves, lá em Itaúna. Nós temos, assim, muitos pesquisadores. Né? O Márcio Vicente Teixeira, que hoje está na França e é nosso consultor. Eu conheci o Márcio em pesquisas. O Albert Eduardo, que é da Ampeu, que também pesquisou centenas de casos aqui em Minas. Então, assim, eu acho que é um volume de pesquisadores, né, e de grupos sérios, que façam com que Minas se destaque. Mas não é que Minas detém o maior número de observações, nada disso. É porque é o seguinte, né? Por exemplo, regiões do Amazônia, que você pega lá, um mundo, né? Mas totalmente uma baixa população. Você não consegue abranger aquilo. Então, tem muitas regiões, se você talvez pegar hoje São Luís do Maranhão, Maranhão, eu não sei se há grupos de pesquisa no Estado. O que falta hoje é isso, são grupos de pesquisa. Porque no passado, até uns 30 anos atrás, havia muitos grupos de pesquisa. Só que com o surgimento da internet, isso acabou. Hoje são raros ou praticamente pouquíssimos grupos de pesquisa. Né? Então, talvez isso responda a sua pergunta, que o Brasil em si ele tem muitas observações. O que falta, basicamente, são pesquisadores para ir até o local, coletar isso e apresentar. Ô Não, Paulo, não. desculpa, Dan. E existe assim uma possibilidade de, por exemplo, você comentou a Amazônia, aí eu pensei assim, tem muita coisa ligada à crença. Então, por exemplo, se a gente tiver algumas tribos que tiverem essas visualizações, eles vão relacionar a algo pré-existente, então relacionar a algum deus, alguma crença deles. E você acha que talvez o dado poderia ser bem maior, mas as pessoas podem relacionar isso com espírito, com alguma coisa assim? Já existe esse dado? Sim, na ufologia, nós pesquisamos muito esses mitos, né? Essa mitologia criada a partir de observações. A própria UFO-arqueologia, ela fala muito sobre isso. Então, assim, tem correntes na ufologia que acredita que praticamente todas as religiões, praticamente todas, elas tiveram um pontapé inicial derivadas de observações de objetos voadores não identificados. Né? Se você pegar na literatura histórica, né, você vai ver relatos de observação de luzes, de objetos na própria Bíblia, né, em vários livros sagrados de outras religiões, né, Talmud, o Torá, aí você pega os livros indianos, né, qualquer de Gilgamesh, todos eles relatam É, objetos estranhos. eles dizem até, desculpa, Paulo, eles falam que são os antigos astronautas, né? E aí, Justamente, né? e aí eles fazem essa analogia com até ligado a uma crença, até mais ou menos isso que o Biro falou, né? Carros voadores, luzes, né? E a gente trazendo para a ufologia bate muito, né, com isso. E aí, agora, entrando assim vamos colocar, né, na era moderna, aí a gente está falando de passado. Na era moderna, por exemplo, tem um caso que a gente pesquisou que é muito interessante e que ilustra muito bem o que o Pedro falou aí. É o caso do Santo Antônio Pequenininho, que aconteceu em Vargem Grande. Foi na década, se não me engano, acho que foi na década de 30 ou 40. Eu sou péssimo com datas, viu? Mas assim, o que aconteceu? O lavrador, ele subiu lá no cruzeiro do pequeno vilarejo, que lá hoje é pequeno, imagina isso na década de 40. Ele viu um estranho ser luminoso bem no dia de Santo Antônio.
né? Ele subiu lá no cruzeiro para fazer talvez uma oração, alguma coisa assim, né? E ele viu um ser pequeno, bem luminoso, e esse ser entrou dentro de um buraco, uma rocha. E ele na sua, né, humildade, na sua crença, né, ele acreditou aquela visão a Santo Antônio. Só que como o ser era pequenininho e bem luminoso, quando ele voltou, ele falou assim, olha, eu tive uma visão, eu observei Santo Antônio, só que ele era bem pequeno. Aí o pessoal apelidou de Santo Antônio Pequenininho. E eles construíram uma capela no alto da serra, em virtude dessa observação. E todos os anos eles fazem uma romaria até o local, justamente por causa dessa visão. Então, ou seja, aí pegando um exemplo aqui que aconteceu aqui no interior de Minas, houve ali um surgimento de uma crença, houve ali um surgimento de uma religião, apesar que ele é católico, né? Mas assim, houve ali um acréscimo, ele derivado de uma observação de um ser luminoso. E aí a gente vai especular o que seria isso. Seria um alienígena? Seria realmente uma visão sobrenatural? Ou seria um delírio, né, desse lavrador? O fato é que, a partir do momento que ele viu esse ser, criou-se ali uma romaria, né, um mito. Então, isso pode ter acontecido em várias regiões, principalmente na Amazônia, com os índios, nos Estados Unidos, na Austrália, com os aborígenes australianos, né? Eles também têm uma forte ligação com deuses vindos do espaço, os maios, os astecas, os egípcios, todos esses povos da antiguidade, eles falam sobre isso, né? Mas eu acredito o seguinte, que essa interferência no passado, ela pode ter sido somente cultural ou religiosa. Eles não interferiram, tipo assim, sabe? Então tem essas teorias de que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Eu ia perguntar isso. Monumentos. Exatamente. Mas isso é tudo besteira, porque é o seguinte, olha só, se você pegar ali as pirâmides no Egito, as pedras que são cortadas em ângulo são somente as de fora, as que fazem o acabamento. As que estão por dentro, elas são todas elas irregulares, né? E aquilo ali é um trabalho, as pirâmides, elas são resultado de uma evolução de túmulos antigos, as mastabas, né? Se você pegar no Egito, existe mais de 100 pirâmides no Egito. Só que as pessoas acham que só tem 3. Tem as 3, né? Uhum. Então, foi um processo lento, de quase 6.000 anos, de tentativa e erro. E quando eles falam assim, mas era impossível o corte. Não, não era impossível. Recentemente agora, eles descobriram que o Rio Nilo tinha um canal, um braço do Rio Nilo, que é praticamente próximo das pirâmides. E isso responde àquela pergunta assim, como eles transportaram as pedras até o local? Então, esse estudo recente que saiu agora, tem 15 dias, né? Os arqueólogos descobriram que havia um afluente do Rio Nilo, que chegava bem próximo das pirâmides. Então, à medida que a ciência avança, vai derrubando esses mitos de que as pirâmides foram produzidas por aliens. Não é nada disso. Olha só para você ver. O que está ali? Pedra. Você acha que se a NASA fosse enviar uma missão tripulada para Marte, para colonizar Marte, ou para estabelecer algum tipo de ponto de apoio em Marte, ela iria em Marte e fazer construções em pedra? Ela não iria fazer eu queria fazer uma pergunta desse tipo, mas eu achei que ia parecer deboche. Porque muita visualização, eu acho... Assim, porque quando o Edson teve aqui, o Edson Boaventura, ele separou muita coisa assim pra gente também. Eu até comentei, nossa, é uma ciência muito mais exata do que as pessoas falam. E aí tem muito disso. Até o Porchat tem um texto que fala, tipo assim, os caras podiam vir no Pentágono, podia não sei o quê, vai brincar no milharal do seu Zé lá no interior da Paraíba, sabe? E aí só que eu achei que poderia parecer falta de respeito. Mas o que eu queria comentar também sobre esse gancho das pirâmides se existe algum estudo, algo, porque sempre é assim,
a Grécia, Itália, lá quando a gente pensa na Europa antiga, são os grandes pensadores, os grandes historiadores, aí todos os templos, etc. Parabéns, o grande ser humano inteligente. E essa questão de relacionar com aliens é geralmente com culturas africanas. Tem algo que já tentou quebrar esse mito? Porque pode ver no Discovery, qualquer coisa que é em alguma forma da África, grandioso, foi ET. Se é na Grécia, o grande ser humano, essa grande espécie de inteligência. E eu sempre achei que era uma visão meio Sim, racista e achava, inclusive, que era da ufologia. Que bom que você mostrou que não é. não, você vê aqui que interessante. Por exemplo, eles alegam assim, que era impossível construir as pirâmides porque não existiam ferramentas. Uma guindaste, uma furadeira, né, qualquer material elétrico. E o Coliseu, né, o Coliseu, ele é uma estrutura fantástica. O cimento do Coliseu, ele é mais forte do que o cimento usado atualmente. E a Olha, tecnologia da construção do Coliseu é uma coisa assombrosa. E foi construído sem nenhum guindaste elétrico, sem nenhuma furadeira, sem nada. Então, nós vamos dizer, então, que o Coliseu foi construído por alienígenas? Por que, que só as pirâmides que estão lá na África, como você bem disse, né? E outros países africanos ali que têm pirâmides, aqui na América do Sul, América Central, né? Os Uhum. maias, os astecas, né? Por que, que só as construções dos países interiores são atribuídas aos alienígenas? Por que, que as que estão lá na Europa, né, igual na Grécia, aquelas coisas bonitas, não são dedicadas aos alienígenas? Eu acho que é isso. Você resumiu um pouco a história aí. Né? E eu acho também o seguinte, que naquela época, só para finalizar essa questão, né, sim. do passado, eles tinham mão de obra gratuita. Por exemplo, o cara carregava pedra ali, ou trabalhava pedra do amanhecer do dia até o final do dia. Ele não tinha 13º, ele não tinha férias. Eles ali, eles faziam um trabalho pensando, porque o faraó, para eles, era o Deus vivo. Era como se você estivesse trabalhando para Deus. Então, eles tinham essa motivação. É diferente de hoje, que você vai lá, bate ponto, quer receber no final do mês, tem. Sabe? Naquela época não existia isso. As pessoas, a vida delas era aquilo. E eram milhares de pessoas, milhares. Uma coisa que eu acho engraçado desses teóricos aí que acreditam que as pirâmides foram construídas por naves transportando pedras, em volta das pirâmides tem lá túmulos de milhares de trabalhadores com pernas amputadas, sem braço, com desgaste na coluna, provando que tudo aquilo ali foi obra humana. Se fosse pedras carregadas por discos voadores, por que teriam tantos trabalhadores amputados, Aham. com desgaste na coluna e tantos mortos? O que falta para esse público que acredita que tudo é obra de alienígena é estudar um pouco. Vou resumir a história. Tem que estudar mais história e entender os mecanismos que nós, seres humanos, nós somos competentes. Nós não temos que nos rebaixar. Quem acredita nisso está reduzindo a capacidade humana. Muito bom. Perfeito. Outra dúvida que eu tenho, quando você comentou, quando alguém visualiza, é que você comentou que às vezes pode ser uma visão sobrenatural. Então, a ufologia trabalha com a existência do sobrenatural, não com casos que Não, aconteceram. Ah, não. A ufologia não é uma ciência. Né? A ufologia é um estudo. Porém, nós adotamos os procedimentos científicos. Né? Nós temos consultores científicos. Quando eu falo sobrenatural, é que às vezes aquela pessoa ali, ela pode ter passado por uma, uma, uma alucinação. Agora, nós não somos donos da verdade. Né? Não estou dizendo que espíritos não existem, ou que aham. assombração não existe. Na minha opinião, não. Né? Porque eu estudei parapsicologia há muitos anos e a parapsicologia é uma ciência. E para a psicologia não existe espírito, não existe assombrações. Né? O que eu falo é o seguinte, que é porque muitos desses casos que ocorrem, principalmente no passado, na zona rural, que as pessoas relatam assombrações, geralmente, às vezes, são fenômenos naturais também. Fogo fato,
às vezes essas bolas de luz que desprendem de regiões pantanosas, que tem acúmulo de gás, né? Ou também derivados de objetos voadores não identificados. As pessoas veem essas luzes e acreditam que aquilo ali possam ser espíritos, né? Então, porque a gente tem que imaginar o seguinte: o fenômeno OVNI é um fenômeno novo. Agora, na cabeça de quem vivia na área rural nos séculos passados, ele viu uma luz disforme no céu, ele nunca iria atribuir aquilo ali a uma aeronave. Para ele ia fazer uma comparação dentro da sua capacidade intelectual, dentro da sua capacidade de crença. E no passado, o que eles acreditavam? Tudo que vinha do céu era divino. Sim. Ou Não. sobrenatural, ou demoníaco, né? É verdade, é verdade. Lá na Riverlândia a gente via muito Mãe do Ouro. Na hora que você comentou da Isso. capelinha, tinha uma capela lá que foi feita no Morro da Mesa. A gente subia lá para pagar a promessa quando queria chuva. Que ela foi posicionada lá na serra, onde sempre todo mundo via a Mãe do Ouro. Aí quando você comentou lá do Santo Antônio pequenininho, esqueci agora, eu lembrei disso aí. Lá na Riverlândia tinha muito disso. Tipo, tá na seca, vamos levar água lá na capela, que onde viram a Mãe do Ouro. Então era meio que um misto, né? Mistura muito a crença com o que viu e etc. Muito legal. Pode ir dar. Ô, Paulo, voltando agora ali na década de 90 e o grande fato ali que aconteceu, né, em 1996, aí em Minas Gerais, o caso de Varginha, né? Como que foi? Porque ali você já tinha lançado até o primeiro site de ufologia do Brasil, né? Que foi em 94. Então ali já estava até recente o próprio site. E É como que recente a foi? internet, né? O Paulo foi muito Não, pioneiro. foi muito pioneiro, muito pioneiro. E Não, logo já veio esse caso, né? Como que é, foi? o, é interessante que tem aquele, não sei se vocês lembram daquele livro, O Guia dos Curiosos, o livro ficou Claro, famoso. sim. O nosso grupo está nesse livro, porque nós somos o primeiro grupo de ufologia no Brasil a ter um site na internet. Primeiro, Olha, né? É, mas aí acabou que com o tempo o site saiu fora do ar, né? Mas bem, já quase no ano 2000, mas assim, é, quando aconteceu o caso da Varginha, na semana que aconteceu o caso da Varginha, eu e o Albert, nós estávamos em Januário, pesquisando o caso de uma queda de um objeto voador não identificado. olha aí. E o caso da Varginha aconteceu foi em 13 de janeiro, né? Se não me engano, 13 de janeiro, e a gente foi para Januário, se não me engano, dia 20 de janeiro. Foi uma semana depois. Acho que o caso Varginha, assim, estava. Acho que não tinha nem sido exposto ainda na mídia da forma como foi. Nós recebemos um relato de que pescadores lá de uma fazenda viram um objeto cair na mata ciliar do Rio São Francisco, e na época eu e o Albert, a gente foi para lá, era uma viagem de mais de 9 horas de ônibus, tinha que atravessar o Rio São Francisco de balsa. Inclusive o vídeo dessa expedição está no nosso canal, é muito legal. Depois as pessoas puderem ver. Qual é o Aí canal que a gente já coloca o link aqui para ir diretão? é o canal da OVNI Pesquisa. OVNI Pesquisa, tá na descrição. Revista OVNI Pesquisa. Então, o que aconteceu? Quando a gente voltou de Januário, né, com o material, a gente ficou sabendo, né, pormenores do caso Varginha. Como o nosso grupo ele é muito atuante em pesquisa de campo, e Varginha é longe. Varginha fica quase 300 quilômetros de distância daqui. Seria impossível a nossa equipe participar das investigações. Primeiro, financeiramente. Né? Na época eu era muito novo ainda, né? Eu tinha começado o grupo há poucos anos, a gente não tinha capacidade técnica e nem financeira para ir a Varginha. O que nós fizemos? Como nós tínhamos bastante uma rede de consultores muito grande, e nós já tínhamos o UFO News, que era um informativo que a gente produzia,
a gente passou a ajudar os pesquisadores do caso Varginha com as informações que chegavam até a nós. Por exemplo, eu recebia, na época a internet ainda praticamente não existia, então a gente recebia muita coisa ou por telefonema ou por carta, né? Eu comecei a receber relatos de fotos de OVNIs, inclusive em Varginha. Aí eu pegava esse material e enviava para os pesquisadores do caso Varginha. Falou, olha, recebi isso aqui, é, deve ser importante para vocês, né? Então a gente fez um trabalho de apoio. Eu não pesquisei o caso Varginha em momento algum, mas eu pesquisei vários casos no ano de 96, inclusive no final do ano, o caso de abdução, que é um caso Olha. famoso do Plínio Salgado, que já saiu em livros, virou história em quadrinhos nos Estados Unidos, esse caso que eu pesquisei, né, de um senhor que foi abduzido em Governador Valadares e foi deixado em Montes Claros, a 800 quilômetros de distância. Eu fui o único pesquisador do caso, o único. Obviamente, depois teve jornalistas que fizeram uma coisa, mas eu fui o único que foi lá, que entrevistou o Plínio Bragato pela primeira vez, né? Então, assim, nós fizemos muita coisa no ano de 96, muita coisa mesmo. Nós coletamos muitos casos. O Márcio, que está agora na França também, ele pesquisou muitos casos. Então, assim, a Varginha, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, eu acho que ou ele vai se realmente mostrar um fato, ou vai permanecer um mistério, como é Roswell, como é outros casos emblemáticos da ufologia, que já tem mais de 40, 50 anos, né, que não se chega a uma solução. Porque eu penso assim, se realmente foi capturado um ser ou dois, que seja, isso para mim nunca vai ser revelado pelo Exército, nunca. Sim. Pode esquecer. Isso é ilusão de quem acredita que o Exército vai abrir as portas para isso, né? Principalmente se eles pegaram destroços de nave, coisas do tipo, né? Então, é a minha opinião, eu posso estar errado, pode ser que daqui a um mês surjam aí novidades, né? O Edson faz um trabalho muito bom em cima do caso Varginha, né? Está sempre é, é, localizando pessoas novas, relatos, né? Mas é isso, acho que o trabalho nosso de pesquisa não pode parar, porque vai que você encontra aí uma testemunha-chave, ou uma pessoa que, como já se passaram 26 anos, né, do caso Sim. Varginha, talvez muita gente que naquela época já tinha uma idade avançada e hoje já está com seus 80, 90 anos, falar, vou abrir o bico, eu já estou com o pé na cova mesmo, não tem nada a perder, vou abrir o bico, até mesmo militares, né? Então, assim, a esperança é essa, porque até então pode ser que o caso Varginha nunca tenha uma definição, né? É, Eu acho assim, é isso. Eu consigo ter uma visão mais ampla do caso Varginha, porque são tantos pormenores, são tantas coisas que eu acho absurdas, coisas que eu acho plausíveis. Por exemplo, assim, não vou entrar em detalhes, porque é um caso muito, muito extenso que eu acho que teria que ter uma live só para falar sobre isso. E eu não sou especialista em caso clínico. Eu não sou especialista. Igual eu falei, eu ajudei todos os pesquisadores, por exemplo, o João Marcelo, que também é um dos pesquisadores do caso Varginha, eu enviei para ele um tempo atrás um relato do militar que eu consegui captar, passei para ele. Eu não tenho essa de segurar informação, de prestigiar A ou B, eu não faço essa distinção, sabe? Eu acho que o meu papel, principalmente como editor da revista Ordem Pesquisa, é expor o material, colocar isso para frente. Sou jornalista, né? Mas não digo que eu sou jornalista tradicional, porque eu não trabalho como jornalista. Eu assino a revista, né? Mas eu trabalho com comunicação visual, eu sou artista gráfico e tudo mais. Né? É isso. Acho que com relação ao caso Varginha, a minha posição é essa. não, tranquilo. Tem muito, como você falou, tem muitos casos pormenores, muitos detalhes, e até diz que me diz algumas coisas, né? É, alguns.
mistérios, até aonde foi localizado lá, visto o suposto, né, ET, é uma área isolada, murada, né, inclusive, né? Eu fui em Varginha, já tem assim, eu fui em Varginha há um ano atrás, mas eu não fui lá no local. No local eu fui aos 10 anos atrás. Eu sou amigo do Birajara, né, uma pessoa fantástica, né? O Birajara dispensa apresentações. Inclusive, assim, eu tive mais vontade de entrar na ufologia lendo os trabalhos do Birajara, tá? Os trabalhos dele de pesquisa de campo. Eu ficava fascinado com aquilo. Ele foi uma referência para os meus estudos também. Né? Agora, eu acredito que esteja o local da observação do ser, eu não sei, parece que o Edson foi lá há pouco tempo, me parece que ele permanece quase que a mesma coisa, né? Eu não sei, Sim, eu posso até rever essa informação com ele. não, exatamente, mas é aqueles um dos mistérios. Mas até entrando nesse caso que você falou, desse mesmo ano de abdução e conseguiu ali entrevistar, é realmente algo bem espantoso, né? Esse relato de abdução. Como que foi ele falar com esse senhor aí na época? Na época, como eu te falei, 96 foi um ano atípico para a gente, independente Foi do o, caso Varginha. foi o boom, É, né? Muitos acontecimentos. então, o que acontece? Eu recebi um telefonema do jornal Estado de Minas, falando: olha, Paulo, o senhor lá de Valadares disse que foi levado para Marte, um senhor de 76 anos, tal. O que você pode falar? Eu fui pelo telefone, dei a minha consideração, não falei nada demais, né, porque eu não tinha pesquisado ainda, não tinha. E aí saiu no outro dia uma nota no jornal com a minha declaração, e eu fui no outro dia para Valadares, fui para a rodoviária, peguei um ônibus e fui. Chegando lá, por sorte, eu encontrei com o Plínio Bragato chegando na TV Rio Doce, porque ele trabalhava, ele era caseiro de um dos proprietários da TV Rio Doce, lá, acho que diretores da TV Rio Doce. E eu peguei o Plínio dentro da própria TV Rio Doce. Eu levei ele para uma sala lá, que é uma sala que o pessoal guardava, tipo, equipamentos, tipo uma dispensa. Sentei ele lá e peguei meu filmador e falei: ó, vamos gravar aqui. Eu gravei com ele escondido, porque Ah, ele estava proibido de dar entrevistas pelo pessoal da TV Rio Doce. Aí eu entendi. gravei com ele, porque na época eu tinha uma filmadora VHS-C, aquela do cassetinho pequenininha, Sim. e a qualidade não era muito boa, e a fita ela não gravava muito tempo. Mas deu tempo, assim, essa entrevista dele inédita, está no nosso canal, né? O que ele relata? Vou resumir. Ele estava indo no sítio que ele trabalhava, no sítio de Turuna, que é o ponto culminante de Valadares, por volta de 6 horas da tarde. Ele passou numa venda, comprou 3 latinhas de cerveja e foi subindo, andando a pé e tomando a latinha de cerveja. Aí ele disse que pousou uma nave e dessa nave saíram 3 seres. E falou que os seres eram bem grandes e eles convidaram ele a entrar na nave. Ele falou assim que achou que eles eram camaradas e entrou na nave, o jeitão dele falar, né? Ele falou que dentro da nave era tudo muito bonito, tudo muito azulado, e que eles ofereceram para ele uma coisa para comer que lembrava uma empada. Não era, ele não falou empada, ele falou que lembrava uma empada, e aí ele, em troca, deu para eles uma lata de cerveja. Eles aceitaram a lata de cerveja. A Skol na época, sabe? Aí até fizeram chás na época, com o ET tomando a Skol, né? Acho que até a Skol fez um comercial depois, Você usando. falando agora, eu me lembrei, verdade. Aí ele, ele passou por experimentos, eles colocaram ele dentro de uma máquina e foram apalpando o corpo dele. Aí ele falou que eles pediram para ele tirar a roupa e ele ficou sem graça, né? Aí falou que um dos seres tirou a roupa. Para ele: não, eu vou ficar pelado aqui também. Tirou a roupa e falou que eles eram muito grandes, né? Aí ele desenhou o rosto de um desses seres para mim.
E aí ele falou que nesse intervalo ele foi no planeta deles, que é chamado Martiolo, que era a capital de Marte. Ele falou que chegou lá, ele viu prédios enormes. Só que o que acontece? Eu acredito que essa parte que ele foi no planeta, que ele viu, isso tudo para mim isso aí é mentira. Tá. Ou ele inventou essa parte, né? Não sei, ou isso ficou na cabeça dele. O fato é que as pessoas viram ele subindo no Pico de Ipuruna por volta de 6 horas. Né? Eu fui na venda em que ele comprou a cerveja, e ele foi aparecer em Montes Claros 5 horas da manhã num pasto. Ele falou que quando os seres largaram ele falou que ele olhou para o lado e estava amanhecendo, ele achou que ele estava em Marte. Só que ele viu um caminhão da Sadia. Aí ele falou, opa, estou na Terra, né? Aí ele foi lá para a BR e pediu carona. Aí um caminhão parou e ele falou assim, poxa, eu vou ter que inventar uma desculpa aqui para esse cara me dar uma carona. Falou assim, ô meu amigo, meu carro quebrou, tem como você me dar uma carona até Valadares? O cara falou assim, Valadares? Ô meu amigo, a gente está muito longe de Valadares, aqui para frente aqui agora é Montes Claros. Ele falou, Montes Claros? Aí ele chegou em Montes Claros, ele foi na delegacia, contou a história para o delegado da Polícia Civil, o delegado de lá ligou para o delegado de Valadares, aí um detetive da polícia que eu entrevistei, ele escutou aquela informação, ele foi até o Pico de Ipuruna e chegou lá e ele viu uma marca no chão, uma marca oval, e esse detetive da Polícia Civil ele desenhou para mim essa marca, que estava no chão. Então, resumindo, o que me faz acreditar, entre aspas, né, no caso, é o fato dele ter desaparecido de Valadares, ter aparecido em Montes Claros. Né, Nesse curto espaço de tempo, não é possível ele ter chego nesse lugar, né? Como você falou, não, 6 horas da tarde, num lugar, para estar nesse outro sim, ponto. mas o que acontece? Na época, em 96, eu fiz os cálculos, né, das estradas que tinham na época. A viagem de Valadares até Montes Claros demoraria em torno de 10 horas. 10 horas. Né? Lá tem um aeroporto, mas quem queria pegar uma pessoa dessa, colocar no avião, ele teria que pousar ou no aeroporto de lá de Montes Claros, ou numa pista clandestina. Ou seja, era uma logística totalmente gigantesca. Para quê? Para nada? Para um senhor de idade, muito simples, um caseiro. Né? Sim. E o interessante é o fato dele ter aparecido lá em Montes Claros, cedo da manhã, e o detetive ter visto essas marcas no chão. Sim. Né? É isso que me faz acreditar no caso. Agora, com certeza. quando ele falou uma coisa interessante no relato dele, assim, eu estou resumindo aqui, mas esse caso está em detalhes no último livro que eu lancei, que é o Arquivos do Desconhecido. Legal. O livro é uma compilação de arquivos que eu tenho do Cifrofani, né, de mais de 30 anos, eu coloquei nesse livro. E o caso do Pino Bragato está lá, com todos os detalhes. Né? O interessante é que ele fala uma hora da entrevista que ele estava conversando com os seres, e os seres mostraram para ele uma televisão, só que as imagens flutuavam. Aí ele descreveu ali, sem saber, um processo de holografia. Que é a holografia que faz isso, né? Das imagens estarem flutuando. E ele falou que viu nessas imagens seres parecidos com dinossauros. O caso dele é meio caótico, as coisas que ele relata. Mas tudo isso eu descarto. Eu acredito que, se ele realmente foi abduzido, ele entrou nessa nave, ele passou por procedimentos médicos, e talvez ele passou ali por algum processo de indução mental, e ele voltou acreditando que passou por essa experiência de ter ido para outro planeta. Eu pensei que foi numa anestesia. Sabe quando você vai fazer endoscopia, que aí você toma uma anestesia e começa a pensar um monte de coisa, falar? Eu relacionei algo do tipo.
Então, o caso dele é interessante só por esses pontos. Porque se eu tivesse ido lá e fosse somente o relato dele, talvez eu teria descartado a priori o caso. Mas como teve esse embasamento, né, da polícia, houve a marca no solo, né, outras pessoas testemunharam que viram ele e que ele praticamente não sai de Valadares, né, uma pessoa muito que ficava ali trabalhando no sítio, ele tinha uma rotina, então é o que faz acreditar. E outros casos que eu pesquisei na Serra do Cipó, de pessoas que foram levadas para dentro das naves e que não lembram de nada. Não lembram de nada. Elas simplesmente falam que elas lembram que acordaram depois, né? Tem um caso do Ocilo que é interessante, que eles estavam chegando na casa dele e viu uma nave bem luminosa pousada na estrada. E ele falou que lembra de ter escutado vozes estranhas. Pronto, apagou, ele não lembra de mais nada. A família foi encontrar o Ocilo no outro dia de manhã, já amanhecendo o dia, ele desacordado em cima de uma pedra, próximo do rio. E ele, ao acordar, ele tinha aqui na testa dele uma espécie de um band-aid, como se fosse um band-aid. Né? Ele tinha um furo aqui no meio da testa. Ele pegou aquilo, arrancou aquilo e jogou fora. Se ele tivesse guardado isso, acredito que na literatura ufológica seria a primeira evidência física que alguém trouxe de dentro de alguma nave. Né? E aí os familiares perguntaram para ele falou assim: olha, eu não lembro de nada, eu só lembro que apareceu uma luz muito forte, né, e que eu fui sugado para dentro dela. Então, assim, esses casos aqui na região da Serra do Cipó eram muito comuns na década de 80. E só para fechar isso aí, um caso recente, inclusive tem até no nosso canal a tia do Afrânio relatando isso, porque eu conto esse caso, muita gente até duvida que seja verdade. A dona Zenita conta esse caso. O Afrânio, ele tinha à época 17 anos, aqui na região do Tabuleiro, que fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte. É uma região que na época não tinha nem luz elétrica. Ele estava indo para casa, na estrada de terra, e ele viu uma luz muito forte. Apagou a memória. Ele foi aparecer em Rondônia. Cara, Em Rondônia. Ele foi desaparecer aqui do interior de Minas, aqui a 180 quilômetros de Belo Horizonte, foi aparecer em Rondônia. E quando ele apareceu lá, ele procurou uma delegacia, ao pessoal, com muito custo, né? Isso foi no começo dos anos 90, foi no final dos anos 80, foi no final dos anos 80. Inclusive, esse caso que ele pesquisou foi o Albert Dampeu. Né? A delegacia de lá ligou para a Conceição do Mato Dentro, e com muito custo, depois de talvez mais de uma semana, ele voltou. E quando ele voltou já com graves problemas mentais. Ele não conseguia articular mais nada. E quando a gente começou a ir lá fazer pesquisas, ele ficava para a rua, como se fosse um doente mental, né, um louco. Aí você parava assim, você tentava conversar com ele, falava: ô Afrânio, ele falava assim: me paga uma pinga, me dá uma pinga, uma cachaça. Eu falava assim: não, vamos conversar aqui, Afrânio, o que aconteceu? Ele falava assim: não, é a luz. A luz apareceu. Eu só falava isso, a luz apareceu. Aí eu te pergunto, o que que passa, o que que passou com essa pessoa, que era uma pessoa normal, normal, era um jovem com saúde, trabalhava na roça, foi levado, né, dentro de uma nave e voltou desse jeito. Aí eu te pergunto, quantos afrânios não devem existir no Brasil? Quantas pessoas desaparecem e que podem ter sido levadas para algum experimento? Né? Então, por isso que eu falo, a ufologia, quando você pesquisa, ela não tem beleza nenhuma. Pelo contrário, ela mostra um lado totalmente sombrio e um lado, assim, perverso do negócio. Não tem nenhuma beleza, as pessoas que ficam aí imaginando seres. Se esses seres realmente quisessem aparecer, ô gente, nós estamos aqui, ó, vamos fazer contato, estamos de boa, já teriam feito isso. Essa furtividade, né, e esse modo evasivo é que nos preocupa.
E esse modus operandi desses seres permanece o mesmo há décadas, não mudou praticamente nada. Sim. Eu até te perguntar, assim, sempre é pego ali qual que é o relato, como que foi. Eu queria até perguntar como é a vida dela pós abdução. E é geralmente assim, como você falou, sempre tem alguma perturbação ou consegue essas pessoas voltar a uma vida normal, voltar só àquela vida que tinha antes? Você tem essa base aí de relatos Tem um dessas caso, pessoas? é, tem um caso que eu não pesquisei ele de imediato, mas eu fiz uma reavaliação dele 10 anos depois, que é o caso do João Caiana, que teve a família inteira abduzida em Iturama, que fica na divisa com Mato Grosso, aqui em Minas com Mato Grosso. Eu fui lá em 2013. Daqui até lá são mais de 800 quilômetros. Eu fiquei lá 2 dias. A entrevista completa com o João Caiano também está no nosso canal. Legal. Ele estava no Fusca voltando da roça com toda a família. A esposa, a filha mais velha, a neta de 4 anos, uma vizinha. Apareceu uma nave, e eles pararam o Fusca para observar a nave e surgiu um ser do lado de fora do carro. E eles não lembram de muita coisa, eles só lembram que o Fusca ele foi suspenso do chão e a nave transportou o Fusca por mais de 2 quilômetros na estrada de terra. Nossa. E eles foram levados para dentro da nave. Só que na época nenhum deles lembrava de nada, nenhum deles. A única que lembrava, parece que ela não foi, ela não passou por nenhum processo, foi a Lavínia, que tinha 4 anos de idade. E no nosso canal tem uma entrevista dela com 4 anos de idade, que ela deu no programa do Ratinho. Na época eles fizeram uma entrevista sobre o caso, saiu no Ratinho. E o interessante é que a criança não sabe mentir. Eu sempre falo isso. Os relatos mais limpos são das crianças, porque o adulto é dissimulado, o adulto inventa as coisas, a criança não. Aí quando o repórter perguntou para ela o que ela viu dentro da nave, ela falou, ela com 4 anos de idade, ela falou assim, eu estava lá no chão, ela ficou no chão e os pais dela ficaram em cima das mesas, né, tipo mesas médicas, né? Ela falou assim, tinha um ser de olhinho e tinha um ser com olhão. Ela falou que tinha uns Bonitinha. seres com olhos e tinha uns seres com os olhos pequenos, né? Essa família ela foi para o hospital, logo após o caso, ela foi atendida no hospital público lá de Iturama, o médico atendeu eles, eles passaram muito mal, depois eles foram para São Paulo fazer uma regressão hipnótica, só que eu não consegui ter acesso a essas entrevistas, né? Fato é que o caso dele foi um caso muito famoso à época, até hoje respondendo a sua pergunta, né, eles não tiveram assim, eles continuaram a vida normal. Porém, o que perturbava, principalmente a mulher do João Caiano, era o fato das pessoas sempre ficarem ali lembrando, né? Vocês foram abduzidos, vocês são mentirosos. Aquela coisa da mentira é o que mais incomodava eles. Já o João Caiana, não. Ele é mais tranquilo, só que ele passou a sofrer de uma coisa que na ufologia a gente chama de síndrome do contactado. Como é que é isso? A pessoa às vezes passa por uma abdução real, ela é levada dentro de uma nave, tudo, ela volta e ela conta o relato dela. Aí de uma hora para outra, essa pessoa passa a ser uma celebridade. Ela dá entrevistas em jornais, televisões, tal, não sei o quê. Aí com o tempo, obviamente, ela vai cair no esquecimento. E dependendo da pessoa, se for aquela pessoa que, tipo um Big Brother da vida, que quer manter ali né, nos holofotes, o que ela faz? Ela passa a inventar. Ela passa a dizer que os seres estão procurando ela novamente, que ela teve um outro contato. É o que aconteceu com o João Caiano. Ele passou a dizer que os seres estavam ali sempre do lado dele, que ele saía à noite, as naves acompanhavam ele, que ele abria a porta do banheiro, ele via seres passando no corredor.
Aí, e tudo isso ele falando comigo em entrevista. Aí eu pensei assim, poxa, mas por quê? Porque ele foi convidado a participar de congressos em São Paulo, em congressos em Curitiba. Aí ele viajava de avião, ficava em hotel. A coisa subiu para a cabeça, né? Com certeza. Não, É, o, não, não queria perder isso, né? Ele queria. o caso dele para mim foi real, a abdução da família dele foi real, né? Mas o pós, né? O que veio depois, os relatos que ele fala, para mim é tudo invenção, é o que eu te falei, a síndrome do contactado. Nem todo mundo que passa por essa experiência, ela tem a vida destruída. Hermínio e Bianca também passaram por uma situação parecida, eles tiraram um bom proveito da situação. Tem quem saiba lidar bem com a coisa e tem quem não sabe, né? Ou que não sabe, né? É que passa por traumas mesmo, igual o Afrânio, que voltou com problemas mentais, né? E tem pessoas também que voltam não com problemas mentais, mas elas voltam com graves sequelas físicas, problemas na visão, quedas de cabelo, queimaduras, é, algum tipo de. Às vezes ela fica exposta a algum tipo de radiação que a longo prazo vai desenvolver ali naquela pessoa, né, algum tipo de doença. Mas tudo Ninguém isso é voltou. Ninguém voltou com superpoderes, ninguém voltou, deu um upgrade nessa abdução, né? não existe na literatura Não, ninguém que né? voltou, como diz, né, super-humano, não. Não, não tem, né? Mas olha, é bom até, né, Biru, conversar, porque o Paulo, ele é bem pé no chão com relação a isso, né? Ele não floreia, não romantiza nada, não. É bem certo mesmo, né, Eu já Paulo? tava até esquecendo que eu tava com medo. Aí agora no final ele falou assim: não tem que romantizar. É Não tudo tem que mal, é romantizar, tudo não sei o que. não. Aí eu lembrei. Dá tempo de eu fazer minha última pergunta, Dan? Claro, por Posso? favor. Paulo, a minha dúvida é em relação à nave espacial, porque sou fã de Xuxa. E aí, eu queria, pensando fisicamente mesmo, por que que os nossos meios de transporte espaciais todos têm formato de foguete, alguma coisa de perfurar, gravidade, etc. E a nave espacial, ela é naquele formato da Xuxa. Ela é oval, até quando você contou do caso do seu Plínio lá, tinha a marca oval. Alguém tá errado, Não, não tá não? não, você tem que entender o seguinte, que os nossos foguetes ainda, eles vencem, eles rompem, né, a gravidade terrestre por explosões de combustíveis sólidos, né? Nós ainda usamos foguetes para poder lançar satélites no espaço, enviar foguetes espaciais. Então, o formato de foguete aerodinâmico é justamente para isso, para facilitar essa saída da nossa atmosfera. Se você fizer um foguete no formato de um disco voador, na hora que ele soltar ali, estourar, ele vai virar. Vai dar uns tombadas aí. Né? Justamente, né? A gente tem que entender isso. O formato de foguete é justamente para isso. De tem a ver com a Nossos saída, foguetes não com a chegada, né? justamente, né? Entendi. Então, é o princípio aerodinâmico. O, nosso, o foguete ele sai dentro de uma atmosfera, e a atmosfera tem resistência. E o foguete tem que cortar essa resistência. Você pode ver os carros de Fórmula 1, que tem todo uma aerodinâmica apropriada para a velocidade que os carros. Quanto maior a velocidade, melhor tem que ser aerodinâmico. É o que acontece com os foguetes. Com relação a você fala dos discos, aí nós temos que entender o seguinte: existem os relatos de naves mães, que são naves maiores, né? Na literatura ufológica isso é abundante, são naves maiores que chegam próximo da atmosfera. Aqui eu estou falando, tipo assim, não sou dono da verdade, eu estou só dando um exemplo. As naves maiores, elas aproximam da nossa atmosfera e dessas naves maiores saem os discos menores nesse formato que você disse. Mas como eles detêm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, talvez eles estão à nossa frente aí 3.000, 4.000, 10.000, 15.000 anos à nossa frente,
talvez essas naves elas não sofram com a nossa atmosfera, né? Elas conseguem anular esse atrito. Por isso elas podem ter esse formato, né? Esse formato é, comumente conhecido como disco voador, né? Sim. Isso seria basicamente isso. Não, mas na literatura, por exemplo, aqui mesmo na região de pesquisa que nós habitamos, há um relato muito grande de naves esféricas, Tipo Star naves Wars? redondas. Tipo Estrela da Morte? É, naves, naves redondas, né? Bolas, né? Grandes, que têm pés articulados, que pousam. Não existe. E tem assim, formatos como OVNIs triangulares, tem OVNIs, por exemplo, uma foto recente publicada de 1992, que saiu agora na revista OVNI Pesquisa, que foi tirada na Escócia. Ela ficou escondida por 32 anos. Ela mostra um caça, um, se não me engano, um Harrier inglês, perseguindo um objeto gigante de mais de 30 metros de comprimento, no formato de diamante. Né? Não é um formato Discord, era um formato de diamante. Então, assim, na literatura ufológica existem vários formatos de naves, não só as de disco voador comumente, né? Basicamente seria isso. Essa coisa do foguete ainda, porque nós ainda dependemos dessa tecnologia, que é a mesma tecnologia que foi usada pelos alemães lá no início da Segunda Guerra Mundial, né, dos V2, e até hoje a gente utiliza praticamente a mesma tecnologia. Lógico que com aperfeiçoamentos, né, com computadores, aborto e Uhum. tudo mais. Mas o princípio é o mesmo, igual dos carros. Se você pegar o primeiro carro que foi criado e a Ferrari que você anda aí, é o mesmo princípio. Motor a combustão, diferente de um carro de motor elétrico. Mas qual que é o 99% de todos os automóveis do mundo funcionam do mesmo modo que os primeiros carros que foram criados. Né? Então, assim, nós temos que entender que nossa limitação tecnológica nos impede de algumas coisas ainda. E para esses seres, não. Esses seres podem estar à nossa frente aí, milhares de anos de evolução tecnológica. Sim. Ô Paulo, nosso papo aqui vai longe. Muito obrigado aí pelo papo. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Espero contar com você para outras vezes, para a gente falar de mais coisas, que é um tema que vai longe, né? Um tema que vai longe. Mas eu gostaria que você passasse aí de novo aí. Eu sei que você falou já várias vezes, a gente vai colocar aqui na descrição, na Biru, Vamos o sim. canal, ou falar da revista também, como que a gente pode chegar ainda mais, saber mais sobre você, dessas Ó, informações. é, aproveitando aí, né, a oportunidade, nós criamos na revista Alvin Pesquisa o Clube dos 20, ou a Associação Normal, que muitas pessoas gostam do assunto, e às vezes a pessoa quer participar, a pessoa às vezes escreve, ou a pessoa ela ilustra, ou ela quer contribuir de alguma forma com o trabalho da revista, ela entra no site e vai ver lá, Clube dos 20 ou Associação Normal. Ela vai passar a fazer parte da nossa equipe, ela vai receber revista, ela vai acompanhar nosso trabalho, ela vai receber material de apoio. Se a pessoa tem vontade de fazer pesquisa de campo, ela vai receber formulários, todo um manual de procedimentos técnicos de como fazer uma pesquisa de campo, né? E a pessoa que gosta do assunto tem a revista, que ela é trimestral, hoje é uma congregação de vários colaboradores, cientistas, pesquisadores da área de ufologia. É uma revista muito legal, que eu assisti, Olha aí quem que quiser legal. entra lá no site, né, adquirir a revista, é uma forma de até de contribuir com o nosso trabalho. E estamos sempre à disposição do seu canal, quando quiser convidar novamente. Igual você falou, é um tema muito amplo, é impossível Muito. falar tudo, possível, mas acho que a gente falou um pouquinho de coisas interessantes, principalmente da parte agressiva, né, que talvez isso pode abrir os olhos das pessoas que têm uma outra visão, Mas né? foi E excelente você ter falado.
a edição número 2 da obra de pesquisa, que eu acho que é uma das melhores, que é essa aqui, ó. Pânico na Zona Rural. Eu até te mandei essa revista em PDF, né? Ela é um resumo do que eu falei aqui sobre esses ataques aí, mais contundentes da Zona Rural. E pro Pedro também, depois eu me mando o endereço que eu vou mandar para ele. Me manda, eu vou ler. E você que, assim como eu, está trancado agora, destranca e comenta aí as coisas que você já viu e o medo que você já passou nos interior desse Brasil aí, porque olha, gente, só quem viveu sabe. Exatamente. Comente aqui o seu relato. Nós vamos passar isso para o Paulo. Quem sabe a gente faz um episódio, né? Comentando junto Comentando com o os. Paulo sobre esses relatos. Seria muito legal, hein? Mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado, Biru. E obrigado a você que curtiu esse episódio aqui até o final. Curta, compartilhe, propague aí o nosso podcast nos 90. E por hoje é só, pessoal. Fui!